Bom dia a todos. É, Excelente oportunidade para a gente estar falando, né, num momento aí de turbulência, né? A gente já passou por vários momentos, né? Estamos agora completando 30 anos de Plano Real, né, que foi uma mudança, né, para melhor, mas tivemos aí várias turbulências, né, nesses últimos 30 anos. Aproveitando até para 2008, né, lembrando lá, aconteceu em 2008, estávamos em uma viagem lá na Europa, em outubro, tentando vender Brasil, small caps. Então preparamos aquela viagem, né, já estava ali no olho do furacão, escrevemos uma carta, né, uma resenha, que por trás do pânico surge as melhores oportunidades. Então esse momento não é nenhum momento de pânico, né? Eu acho que é um momento mais de prevenção, né, ou talvez de depressão, né? As pessoas estão um pouco deprimidas com a economia, né, com questão política, com o próprio momento do Brasil. Isso acaba repercutindo no preço dos ativos, né? Então eu digo assim, nós temos hoje ativos excelentes aqui na nossa bolsa. Vamos estar mostrando aqui um pouquinho desses ativos, onde nós investimos, onde o mercado acaba precificando, né, boas empresas, bons setores, pelo preço da economia, né? Como se fosse um top-down, pela depressão, pelo receio. E aí realmente o mercado se torna disfuncional, né, onde os fundamentos, o valor das empresas acabam ficando, digamos, desconexos com, chama-se o preço, né? E todos sabem, né? Quanto maior a distância entre preço e valor, maior, digamos, a oportunidade, maior o potencial de valorização de ganho. Nós estamos aí num momento, não como 2008, mas também momentos aqui nos parece assemelha a 2016. Só que é só aparência. Eu acho que hoje nós temos um momento melhor que 2016, né? Hoje tivemos, a economia está funcionando, crescendo, né? O Brasil exportando, a inflação relativamente sob controle, né? 3,6, 3,7, a meta bastante ambiciosa, né? De 3%. Acho que o que atrapalha um pouco, né, é a questão, pouco não, na verdade, o principal aqui é o arcabouço fiscal, né, a questão do déficit, e os juros, né, onde o Banco Central ele não tem o poder, né, realmente de, através da política monetária, trazer a inflação por cento da meta, porque do outro lado, né, nós temos a questão fiscal também que não contribui, e nós temos uma taxa de juros muito elevada em relação ao pouco que falta para chegar no centro da meta, né? Então, exemplificando, falta aí 0,6, 0,7 para chegar ao centro da meta, e temos aí uma Selic de 10,5, né? Um juros real aí de quase 7%, né? 6,5%, 7%. E nos Estados Unidos, né, eles têm uma missão, talvez teoricamente mais difícil, né? Levar os CPI de 3,6 para 2. Então nós temos com a inflação parecida, só que a meta deles é 2%, nossa é 3%. Só que com isso, eles usam uma taxa de juros, né, equivalente ao nosso Selic, na Fed Funds, de 5,5, né? Espera-se que esse 5,5 chegue aí talvez a 3% em algum momento. Então, assim, a questão toda é a conversão, né, para o cento da meta, lá e aqui. Só que aqui a gente tem que usar um canhão muito maior. E o nosso grande problema, que eu escrevi também na nossa carta mensal, resenha desse mês, é a questão da indexação, né, que aí vem do Plano Real. O Plano Real ele feriu o dragão da inflação, mas ele não feriu de morte, né? Então manteve a indexação de vários segmentos da economia, inclusive salários, né, os dissídios, e temos as commodities também, onde nosso Banco Central não tem o poder de agir sobre as commodities. Então, são duas forças importantes sobre a inflação, e onde o Banco Central teria, digamos, o principal poder dele monetário sobre o consumo, né, trazer a inflação para baixo por conta do consumo, só que nós não temos inflação de demanda, não temos inflação de consumo. Talvez o nosso problema seja mais na oferta do que na demanda, né? Então, dado esse introdução aqui, eu queria já mostrar, entrar o primeiro slide, como é que a taxa de juros afeta, né, não só aqui no Brasil, mas também o mercado, digamos, mais desenvolvido, né, o mercado mais arbitrado, que é o mercado americano, usando, né, o Russell 2000, que seria o índice equivalente ao nosso Small Caps, né, é um índice mais abrangente, logicamente
tem as empresas maiores, mas ele é mais abrangente em termos de quantidade de empresas. Em torno de 2.000 empresas. A nossa bolsa aqui tem cerca de 320 empresas, né? Um pouco mais de 100 empresas estão no índice Small Caps. Então, nós estamos vendo através do gráfico, né, o efeito, principalmente lá em a pandemia, né, quando houve a forte queda da taxa de juros, né, aí praticamente zero, e onde o Russell ele realmente tem uma evolução bastante positiva, né, subindo bastante, e ficou aí mais ou menos uns 2 anos até que o Fed, 2 anos depois, ele começa, né, o movimento de aperto monetário, levando a taxa de juros de praticamente, se não me engano, era 0,5%, né, próximo a zero, para o nível atual, né, de torno de 5,25 ou 5,5, né, mais longa ou mais curta. E nesse momento, né, a gente vê um movimento inverso do índice, né, ele cai, é, e ele vem aí, digamos, de lado, né, desde meado, né, do ano 2022, pouco mais de 2 anos. Ele tem movimentos aí, sobe um pouquinho, desce, mas ele está mais ou menos de lado nos últimos 2 anos, aguardando o próximo movimento do Fed. Existe bastante controvérsia, né, diferentes economistas ou agentes de mercado a respeito de quando vai iniciar esse corte, né, que o mercado tanto espera. Final do ano passado, já se esperava 3 cortes neste ano, talvez já no primeiro semestre. E foi aquele movimento em novembro e dezembro, onde já antecipando esse movimento de corte de juros, né, o mercado americano, os investidores americanos principalmente, institucionais, também talvez pessoas físicas, ETFs, buscaram antecipar esse movimento através de risco, maior risco, buscando mercados emergentes, surgindo o Brasil aí como um dos grandes receptores, né, de capital entre os mercados emergentes. Nós temos a economia mexicana, uma bolsa pequena, muito associada ao próprio à economia americana. Então você acaba não diversificando tanto no México. Na América Latina, praticamente só tem o Brasil. Chile praticamente não tem empresas, poucas empresas, mercado pequeno, né? A questão de leste europeu, né? A Rússia e outros países do leste europeu praticamente inviáveis nesse momento. Turquia também é um mercado complicado. Resta aí a Ásia, né? China também esse movimento conturbado em relação aos Estados Unidos. Quando você começa a filtrar, não restam muitos mercados, né? E Índia também é um mercado, também não tem muita visibilidade, né? Um mercado grande, tem muitas empresas, mas existe pouco entendimento, pouca cobertura do mercado na Índia, né? Apesar que são mais de 6.000 empresas, um mercado quase o tamanho do mercado americano em quantidade de empresas. Então, o Brasil é um candidato natural para receber esse fluxo, né? As empresas são conhecidas, boa quantidade delas é coberta pelo sell side, relatórios em inglês. Então, temos um histórico longo aí de relacionamento com investidores americanos. Mas, à medida que o mercado começa a perceber que a inflação ela está com um ritmo de queda menor do que esperado, e o próprio discurso do Fed, sim, ele não é muito claro, né? Eu brinco aqui, até também no nosso Banco Central, quem conheceu o Chacrinha, né, o Abelardo Barbosa, né, um grande comunicador aí da década 70, 80, ele falava sempre, eu não vim aqui para explicar, eu vim aqui para complicar, né? Então, na verdade, o programa dele era interessante, e onde não é muito claro, né, os diretores do Fed, né, cada pronunciamento ele pode contrariar o anterior, né, de outro membro do Fed. E aqui o Banco Central também ele não é muito claro em relação a o que ele vai fazer, sempre ficando meio dúbio, né? E dizem que o próprio Banco Central aqui, o Copom, é refém do mercado, né? Tivemos um problema seríssimo agora, que foi na penúltima reunião do Copom, onde os dirigentes, né, os membros do Copom divididos, 5-4, né, isso causou um estresse, e o Roberto Campos Neto, com o voto de Minerva, né, mantendo a Selic. Isso trouxe um estresse no mercado, levando o dólar de 5,09, chegou a bater 5,45, quase 5,50, né? Agora, na reunião da semana passada,
meio que eles entenderam, né, toda a turbulência que eles causaram, né, a inclinação da taxa de juros também, né, agora foi um tom mais moderado, unânime, meio que já era dado, né, a questão era se seria unânime ou não, mas o mercado esperava unanimidade, como de fato aconteceu. Então isso meio que tranquilizou um pouquinho o mercado, né, o dólar cedeu um pouquinho, a bolsa reagiu. Então estamos nesse momento agora, praticamente o mercado espera uma manutenção, né, da Selic, 10,5 até o final do ano, um ou outro, né, talvez um pouquinho mais otimista, aguardando uma queda, mas se a gente voltasse aí alguns meses atrás, a expectativa era de um dígito, né, 9,5, 9, até alguns mais otimistas 8,5, praticamente dois dígitos ou 10,5 é quase um consenso. Bom, isso dito, quando a gente olha, o comportamento dos juros, né, sobre o nosso mercado desde 2008, né, antecedendo aí praticamente a subprime, a crise subprime, quando o Brasil se tornou investment grade, se não me engano foi em abril de 2008, a bolsa, o nosso Bovespa, bateu recorde, mais ou menos nessa época, cerca de 44.500 pontos em dólar, se não me engano era isso. Em dólar, hoje nós temos aí mais ou menos 22 mil pontos. Quer dizer, nós temos metade de que foi o Bovespa em dólar, desde maio de 2008, né? Então, a bolsa deveria, o Bovespa deveria dobrar de valor para chegar ao nível de cerca de 16 anos atrás, né? Que foi quando o Brasil chegou num grau de investimento. Então, nós tivemos nesses 16 anos, quatro ciclos de corte de juros. Então, mais ou menos aí, se a gente pegar uma média, 450 dias úteis, né? Seriam 2 anos. Se a gente pegar dias úteis corridos, 2 anos, né? Então teríamos ainda um pouco mais de um ano à frente, né? Se a gente seguisse essa média de dias entre esse movimento de início e o final de corte de juros. Então nós tivemos, em média, uma reação do índice Small Caps, que também nasceu em abril de 2008, porque nós pegamos esse ponto de partida anterior à subprime, também um pouquinho anterior ao nível máximo do Bovespa. E aí o Small Caps, o índice, ele teve uma reação beta de 11,5 vezes, né, para cada ponto percentual de corte Selic. E o Bovespa regiu, como esperado, um pouco menos, 6,4, né? A gente vai mostrar o porquê disso aqui. Mas Small Caps basicamente é o crescimento, né, que é o principal fator de valorização, de busca de small caps, uma alternativa de investimento, é o maior crescimento das empresas small caps, né, empresas que têm maior poder com menos capital, poder aumentar seu tamanho, fatia de mercado. Imaginamos aí um banco, um banco médio, dobrar de tamanho e o Itaú, né, o Banco do Brasil dobrar de tamanho, né, praticamente impossível, né, você ter você tem outros bancos, né? Bradesco, você tem Itaú, você tem Banco Brasil, Santander, todos disputando o mesmo mercado. Então, é muito difícil um banco já consolidado dobrar de tamanho. Mesma coisa para o setor de petróleo, né? Essas júniores que nós temos aí no mercado, são quatro empresas, crescerem, dobrar de tamanho, dobrar a produção, é muito mais fácil do que uma Petrobras passar de 3 milhões para 6 milhões de barris por dia. Vale a mesma coisa, né? A gente sempre compara que Vale com Ferbasa. É muito mais fácil a Ferbasa crescer 50%, né, do que uma Vale crescer 50% disputando o mercado com BHP, com Rio Tinto, né, com Anglo, com Glencore, com as outras empresas do setor. Então, basicamente, esse componente de juros que tem guiado o nosso mercado. Também nós mostramos o Russell, né, também isso também é o mesmo comportamento na Bolsa Americana, dado crescimento versus juros e dado taxa de desconto ao valor presente, né? Quando a gente desconta o valor presente, as empresas de maior crescimento, quanto maior a taxa de desconto, menor o valor presente. Então, e quem cresce mais e deixa de crescer, você tem realmente esse fator juros afetando, né, o valor presente das empresas que supostamente deveriam crescer mais. Nós estamos vendo agora, ainda, só para finalizar o gráfico, se não me engano, foi 2 de agosto, o primeiro corte, né? É, voltando ainda, é isso que o Brasil, esse corte de 2% em agosto, o primeiro corte de 0,5%,
O small caps, é, menos de um ano, né? Se a gente se levasse isso aqui na íntegra, né? Como tivemos os movimentos, então tivemos aí cerca de 3,25% de corte percentual, né? Multiplicando por 11, teremos aí uma valorização de 35% dos small caps se o mercado tivesse normalizado. E Bovespa é a mesma coisa, né? Teria que subir mais ou menos 20%. Estamos vendo o small caps com menos 17 e o Bovespa menos 1, por conta do que eu falei na questão de aversão ao risco, né, a questão do incertezas fiscais e o mercado ainda aguardando. Eu acho que o principal trigger, né, para a bolsa vai ser o movimento, né, do Fed, primeiro movimento aqui para de corte de juros, aí o mercado americano, especialmente, né, aqueles que investem em mercados emergentes, já buscando tomar mais riscos, antecipando os demais cortes, buscando o Brasil, como foi o final do ano passado. Esse ano nós tivemos um movimento contrário, né? É, mercado um pouco mais, digamos, pessimista, né, com a velocidade, ou mesmo o início do corte de juros. Há quem diga que seja setembro, há quem diga que pós-eleições, há quem diga que serão dois cortes esse ano, há quem diga que será um corte apenas esse ano. Então, não existe um consenso no mercado e cada pronunciamento aí, cada índice, né, de CPI, emprego, nós temos aí uma reação do mercado. Então, está muito sensível, né, às notícias, ao top-down. E o mercado muito rápido, né? A reação são muito rápidas em relação às notícias. Então, basicamente, né, eu encerro esse slide aqui, mostrando que que é o Small Caps desde abril de 2008, mesmo com todos esses problemas que nós tivemos, essas crises, ele teve uma valorização 1,2 vezes acima do Bovespa, 77% Bovespa, e o Small Caps praticamente dobrando capital, 94% nesses últimos 16 anos. Próximo slide nós vamos mostrar justamente o porquê desses fatores. Então, quando a gente olha uma distribuição de setorial, né, por fatores como o dólar, né, com o câmbio sempre um fator importante, tivemos aí uma valorização de 10% do dólar esse ano em relação ao real. A taxa de juros, né, que nós mostramos aqui também com o mercado sensível à taxa de juros, e o posicionamento dos investidores, né, que também buscam uma proteção às carteiras, ou mais agressivas ou mais defensivas. Então, o Bovespa, através da Vale e da Petrobras principalmente, né, tem outras empresas, mas principalmente através das duas, tem uma exposição de 37% do índice ao dólar. Então, o dólar é importante aqui, químico, papel e celulose, agronegócio, né? Então, somando todos os setores, mais de um terço da bolsa, 37%, está exposto ao fator câmbio. Já em relação à taxa de juros, né, não há tanta exposição, né? Quando a gente considera até saúde e alimentos, apesar que a gente classificou aqui como sensibilidade a juros, né, saúde é uma questão, né, que você precisa, plano de saúde, né, você tem um seguro saúde, talvez não seja tão sensível, talvez mais a economia, o PIB, é, aí sim, sensibilidade aos juros, a economia, alimentos e bebidas também, de certa forma, alimentação, né? Nós temos que nos alimentarmos, né? As pessoas precisam investir também em alimentação. Então, ele tem uma menor sensibilidade a juros, 23%. E aqui é importante, setor defensivo, né? Nós temos os bancos, Itaú, Bradesco, Banco Brasil, Santander, o BTG, temos também BB Seguridade, né? Também a gente considera aqui os seguros, né? O Porto Seguro. Então, uma exposição grande em relação ao setor financeiro, seguros, né, previdência, e temos também ao setor ligados a concessões e energia, né? Aí temos aí também ligado ao setor elétrico, também ligado a telecom, né? E também ligado a saneamento, águas. Então, 40% do Bovespa, ele é mais defensivo e meio que se contrapõe, digamos assim, a um setor mais agressivo, que seria a exposição às commodities, né? O câmbio, e também estrutura, né, dentro aqui das concessões. Então, 40% o Bovespa tem uma exposição mais defensiva. Talvez explique porque no longo prazo, né, o Bovespa tem um desempenho menor do que os demais índices, a forma que ele é construído. Então, o setor defensivo ele não tem muito crescimento. E também o dólar, nós vimos aí o real a R$ 1 quando foi feito o plano real, hoje a 5.
a valorização do câmbio foi abaixo da inflação. Eu não estou com inflação aqui, mas e muito, muito abaixo da Selic. Então, a questão do dólar não trouxe valorização do Bovespa, dado que o nosso, digamos, nosso real aqui está sobrevalorizado. O IDIV, né, ao lado aqui do Bovespa, ele tem uma semelhança maior, né, na verdade, pela característica dos dividendos, é, justamente os bancos, os setores das concessões, infraestrutura, que pagam, aqui no caso, infraestrutura paga muito pouco dividendos, mas na realidade saneamento, comunicações, que são a Telefônica, também a TIM, né, as concessionárias de energia, têm a característica de serem boas pagadores de dividendos, né? Os bancos tradicionalmente foram bons pagadores de dividendos, hoje menos, talvez até pela competição, pela necessidade de investimentos, né, e nos próprios negócios, os bancos perderam, né, digamos, aquela grande característica de pagar dividendos, embora este ano, né, a gente tenha um crescimento, acho que, se não me engano, 22% nos dividendos, né, da Bolsa, onde os bancos foram os principais contribuidores. Então, os bancos pagaram, especialmente Itaú, né, que meio que distorce. Então, defensivamente, os dividendos são bons pagadores de dividendos, né, o IDIV. O IDIV também tem uma característica de pouca exposição às taxas de juros, né, a forma como ele é construído. E também tem pela mesma questão do Ibovespa, Vale e Petro tem uma participação relevante aqui no setor, também Suzano, um pouquinho de Klabin. Então, 32%, um terço ligados às commodities, né, o dólar. Bom, vamos aqui ao nosso índice Small Caps. Não, ainda no slide anterior, já ao contrário, né? E depois nós vamos explicar o porquê. Então, o índice Small Caps, ele tem uma grande exposição à taxa de juros. Então, basicamente, hoje, 58% do índice está ligado à sensibilidade aos juros. Isso explica, né, o gráfico anterior, porque ainda não consigo ainda deslanchar, né? Isso vem lá de fora, boa parte vem de fora, mas também existe incerteza em relação ao final da queda da Selic. Então, essa sensibilidade aos juros, especialmente pelo menor crescimento e pela maior taxa de desconto, ele acabou sendo impactado aqui com quase 60% do índice de taxa de juros. O setor também ele é menos defensivo, né? 23% ligado a bancos, as concessionárias, né? O setor que nós explicamos defensivos, e é o setor que tem menos exposição ao dólar, né? As empresas ligadas a commodities é 19%. Então, isso explica em boa parte, né, o que está acontecendo com o mercado, né, talvez os investidores buscando mais proteção no dólar, né, querendo estar mais distante, né, da questão de juros, e o mercado um pouquinho mais avesso a risco, né, buscando setores mais defensivos. Isso explica o porquê que o índice Small Caps está, digamos, atrás, especialmente do IDIV, que está com melhor desempenho esse ano, e o Bovespa, né, melhor que o Small Caps, mas ainda atrás do IDIV. Então, basicamente, olhando de uma perspectiva top-down, setorial, esses fatores, né, que afetam o mercado, como é que os índices estão expostos a essas diferentes variáveis, e o Small Caps bastante exposto aos juros, né, e com a característica de menos exposição a setores mais defensivos e também ligados a commodities. Aí vamos para o próximo slide. Nós vamos mostrar aqui a questão do nosso mercado, né? A gente sempre repete esse slide. Então, tirando aquelas empresas com valor abaixo de 100 milhões, né, ou que negociam menos que 30 mil reais por dia da TV, então, praticamente um quarto da bolsa não é investível, né? Que a gente acaba descartando aqui na própria Trígono. Então, restam 235 empresas, né, no nosso mercado, dos quais cerca de 74% são small caps ou micro caps, né? Então, definição aqui da Trígono, empresas small caps com valor abaixo de 10 bilhões e micro caps, valor de mercado abaixo de 3 bilhões, sendo que micro caps se inserem dentro das small caps, temos aí quase duas vezes e meio mais micro caps do que small caps. Então, hoje, praticamente pouco mais da metade da quantidade de empresas investíveis, e investíveis assim, entre aspas, né, com valor acima de 100 milhões e uma liquidez acima de 30 mil,
são inseridas no segmento microcaps. Nós temos o nosso fundo Horizon, né, que está indo muito bem. Hoje, talvez na casa, é o fundo que tem um melhor desempenho, contrariando um pouquinho a perspectiva do mercado, que as empresas menores são mais arriscadas, né, com menor liquidez. E a gente mostra que o Horizon está com um desempenho muito positivo em relação ao próprio índice, né, o Small Caps. Então, contraria um pouquinho a questão de simplesmente pelo tamanho, mas o principal fator é a seleção das empresas, né? Não é a questão de ser pequeno ou grande, mas sim como é que você escolhe, né? Não por tamanho, mas pela qualidade das empresas. Então, hoje, nós temos aí 31 empresas large caps, né, que são as principais componentes do Bovespa, o valor acima de 30 bilhões. Aí temos as mid cap entre 10 e 30, né? E aí em diante, né, as small caps e as micro caps, sendo que small caps representam praticamente 3/4 do mercado em número de quantidade de empresas, né? Próximo slide, a gente explica o porquê dessa composição. Nós tivemos aí nos últimos 15 anos 126 IPOs, dos quais um pouquinho mais da metade aconteceu nos últimos entre 21 20 e 21, né? Foi bastante concentrado naquele momento de euforia de mercado, onde nós tínhamos taxas de juros bastante reduzidas, né, por conta ainda da política do Banco Central para estimular a economia. Então, houve uma grande quantidade de empresas ligadas, digamos assim, às empresas menores, né? A gente vai ver que tipo de empresa, né, onde foi uma janela de oportunidade para investimento é, nas empresas menores através dos IPOs. Então, é importante, porque a gente comentou aí que o mercado tem 235 empresas, então metade hoje das empresas investíveis, elas vieram dos IPOs nos últimos 15 anos, e uma boa parte delas, né, da pandemia para cá. É importante também que grande parte delas já veio no novo mercado, né, 93% estão através do novo mercado, e também, né, se a gente olhar aqui ó, pela capitalização, né, 92% são small caps e micro caps, e as micro caps, né, são a predominante. Então, o que significa que o mercado ele está muito mais, digamos, apto, propenso a empresas menores. Então, a gente espera que isso aí continue no futuro, né, porque as empresas grandes elas podem buscar recursos através de eurobonds, através de debêntures, através de próprios financiamentos bancários. Então, não necessitam tanto do equity, né, do capital do investidor, que é o capital mais caro. Então, o acionista controlador, ele não quer, digamos, reduzir sua participação, diluir sua participação, já que ele pode se financiar através de dívida, né, ou outros instrumentos. Já em empresas menores, né, que talvez o custo da dívida seja mais oneroso, mais difícil, então ele tende a buscar recursos também no mercado acionário, né, como nós percebemos aqui. Então, estamos aí com o mercado praticamente paralisado, nos últimos anos, justamente no momento que a taxa de juros se torna, digamos, proibitiva, né? Porque a bolsa ela fica muito descontada e quando, né, o acionista, né, que busca recurso no mercado, ele fala, não, nesse preço, né, eu não vou vender minha empresa, eu vou buscar uma alternativa, né, talvez de dívida ou talvez sacrifique um crescimento, mas não vou vender, sacrificar minha participação acionária através de um preço muito baixo. Então, isso que tem acontecido, né? Então, o mercado de IPO paralisado, e, de novo, voltando ali ao slide anterior, 70% dos IPOs foram justamente relacionados ao mercado, né, acionário ligado a taxa de juros, porque justamente era da maior demanda. Então, assim, aquela demanda, né, o que eu chamo assim, suposta tecnologia, muitas empresas que se venderam como tecnologia, o mesmo o varejo, consumo, onde havia maior demanda, justamente pelo fator crescimento, né, onde tecnologia supostamente é o setor que tem mais crescimento, né, e também o fator consumo, também supostamente com juros mais baixos, deveriam ter mais crescimento. Então, explica, em termos de tipo, né, de setor, o apetite do mercado, né, e a oferta de empresas ligadas a esses dois setores sensíveis à taxa de juros. Agora veio o lado amargo da moeda, né? Estamos aí com juros maiores, grande parte daquelas empresas que fizeram IPO, né, se mostraram
digamos, decepcionantes em relação a perspectiva de crescimento e resultados, e uma parcela pequena, eu não estou o número exato, mas acho que só 20% das empresas que fizeram IPO tiveram retorno positivo, e algumas com retorno bastante negativos aí, realmente, talvez até mais 90% de perda em relação, né, ao valor do IPO. E a gente sabe, né, que o IPO ele sempre vem, quando vem, ele vem já de uma forma sobrevalorizada. Aqui na Trigo nós nunca fizemos nenhum investimento aqui em IPO, e o Werner, como gestor, aí 17 anos fazendo gestão de renda variável, né, nem como gestor, nem como, digamos, pessoa física, né, eu nunca comprei nada de IPO. A gente não conhece histórico, não tem um bom conhecimento de governança das empresas. As empresas geralmente vêm no ponto bom para eles se vender, talvez aí no melhor momento da companhia, e geralmente está no all-time high em termos de resultados, né? E ninguém melhor que o acionista para saber onde a empresa realmente já chegou ao seu ponto máximo de crescimento naquele momento. Então, os múltiplos são bons, né? Mas realmente não consegue sustentar esse crescimento. A gente sempre fala no o EVA, né? O EVA mostra que empresas que têm, né, um retorno, né, um custo de capital acima do capital empregado, né, ela vai destruir valor, e no longo prazo isso fica bastante evidente. Então, acho que a explicação um pouco, né, desse momento aí de negativo, né, dos small caps, boa parte devido aos IPOs sensíveis à taxa de juros. Temos um comentário aqui do Sim, Amauri. O claro. conceito de IPO no Brasil se parece mais a um trap do que uma forma de capitalização das empresas emergentes. A grande maioria, após 2, 3 anos, tem valor irrisório frente ao seu início. Alguém ainda vai continuar investindo em IPO. Também te parabenizo aí por nunca ter investido em IPOs. Bom, a gente investe, né? Temos algumas posições, né, que foram pós-IPO, 2 ou 3 anos, né, depois do IPO, né? A gente, não é que a gente vai investir em empresas todas as empresas fizeram IPO em algum momento, né? A questão é você conhecer melhor o mercado, a empresa, a governança, quem são os conselheiros, né? E aí o próprio desenvolvimento daquele recurso que foi captado, às vezes foi muito mal empregado, com aquisições que não fazem sentido, né? Queimaram o capital, né? E a gente espera aguardar né, observar o que foi feito daquele IPO, especialmente quando é o primário, o secundário, aí o recurso não vai para a empresa, para acionista, né? E a gente gosta, assim, quando o IPO, a grande parte é de primário, né? Secundário não traz nenhum benefício para a empresa, já que quem está vendendo é o acionista, e não traz recurso para a companhia. Então a gente pode prosseguir aqui. Obrigado aí pelo comentário, né? A questão também, que sempre a gente fala, né? Esses mito, a lenda que small caps tem maior risco, né? Então, eu acho que o principal risco hoje, né, em termos das empresas, né? O negócio em si, né? É você, o gestor, o investidor, escolher mal a própria empresa, né? Então, assim, avaliou mal suas perspectivas e resultados, suas projeções não se confirmaram. Foi uma questão técnica, né, analítica, do time técnico, e do próprio gestor e das pessoas, né? Só que existe um outro fator que para nós não é SG, devia ser GSE, né? A gente fala que a governança é o principal, que a governança vai determinar os investimentos. Primeiro, assim, a gente acha que o social é mais importante que o ambiental, né? Porque não é o homem que está a serviço da natureza. Na realidade, a natureza tem que estar a serviço do homem, né? Nós somos aqui de filhos de Deus, né? E também Deus também criou a natureza. Só que nós temos que preservar a natureza em benefício do próprio humanidade, das próprias pessoas, né? Dos homens. Então, a sociedade, o S, é representado pela SIC SG, né? E o E, questão ambiental, né, servindo aí a sociedade. Então, e quem vai determinar né, não só os investimentos, mas o respeito, né, né, a própria sociedade, né, as pessoas, e aí todos, a gente fala os stakeholders, né, não só os acionistas, mas também os fornecedores, né, os clientes, os próprios colaboradores, né, toda a sociedade, isso que basicamente é determinado pela acionista junto com seus conselheiros, né, a governança. Então, Temos mais aqui algumas dúvidas. claro, perfeito. O Alexandre pergunta: e quando o IPO é feito pelo governo para estatais? Segue essa lógica? Olha, quando o IPO é realizado pelas estatais, na verdade, eu digo assim, é positivo, né?
Digamos, você traz para o mercado, para a sociedade, né, como seria uma privatização, né? Temos aí a Sabesp. Sabesp não é IPO, né? É uma venda das ações, mas uma empresa já listada, né? Eu diria assim que é uma empresa nova, que nós não temos aí, não lembro, né? Não me lembro de casos recentes, de empresas que eram estatais e vieram ao mercado, né? O que aconteceram foram empresas privatizadas, né? Cujas ações, a Eletrobras é um exemplo, né? Empresas que eventualmente possam, estatais, digamos, estaduais, como foram várias que foram privatizadas, com benefício bastante. Um exemplo aqui, a Companhia Energética de Brasília, a distribuidora, que a empresa tinha um estado muito fraco, a partir da privatização na energia, que o mercado achou que foi muito mal paga, que foi muito caro, e se mostrou que o benefício foi muito grande, não só para os consumidores, mas para a própria companhia. Então temos a CEMIG, Copel, em processo, talvez vai ter uma, digamos, privatização, né? O setor privado teria uma participação e a Sabesp também. Então, eu acho que é positivo, especialmente quando você melhora a qualidade do serviço, né? Com o Conselho Equatorial também, várias empresas tinham serviços péssimos, né? Que era a empresa do Pará, do Maranhão. Nós vimos que a Equatorial também teve uma boa gestão, em benefício, né? Não só dos acionistas, mas também da sociedade. É, Posso continuar? Não tem mais questões aqui? Tem só um comentário do Carlos, acho que o IPO deve ser para financiar investimento e crescimento, e não OPEX. É, Comentário do Carlos. Obrigado, Carlos. Então, vamos fazer uma retrospectiva, né, questão de governança. Empresas grandes, né, que Aracruz, na época, era a maior empresa de celulose aqui do Brasil, uma das maiores do mundo, tendo acionistas nada menos do que o Votorantim, Safra, um banco, né, e também o BNDES, não tiveram uma boa governança em relação aos próprios conselheiros, né, ou à gestão da especulação com o mercado, né, vendido em dólar, né, então não havia nenhum sentido. O que foi feito ali com a Aracruz praticamente levou quase a sua quebra e hoje, né, acabou sendo absorvida aí, virou Fibra, depois virou Suzano. Sadia, mesma coisa, boa parte dos resultados da Sadia, eles vinham da especulação com moeda e não no operacional, né? Você olhava apenas a última linha e não entendia exatamente o porquê. O professor Malvesi, na DGV, que ele tem lá o VEC, que é o equivalente ao EVA, ele colocou várias vezes explicando a questão, né, como o mercado não entendia a Sadia e a questão de especulação financeira, e a questão que uma empresa destruía valor e ela mascarava os seus resultados operacionais através de especulação financeira. Também acabou sendo engolida aí pela Perdigão, hoje BR Foods, também que hoje acabou sendo, digamos, absorvida pela Marfrig, né? Então a coisa continuou, não vou dizer que foi especulação financeira, mas no fim as duas empresas, né, acabaram sendo, digamos, mal geridas, né, e acabaram sendo absorvidas pela Marfrig. JBS, né? A gente todos conhecem a história da JBS, questão lá ligados ainda corrupção, e a JBS tem problemas também nos Estados Unidos, né, em questão até de práticas concorrenciais, né, está sendo processada. Então, é uma empresa que não tem uma boa governança, né, questão da eu digo, é o G, né, governança, e também algumas questões também de natureza, né, ambientais, muita discussão em relação às práticas da companhia. É, Bom, Grupo X, né, são várias empresas aí também, onde o mercado, né, a própria CVM, né, teve seu papel ali, onde a empresa de petróleo não tinha suas reservas devidamente qualificadas, né, com esses avaliadores internacionais, então não tinha um petróleo que se vendia. Então, basicamente, natureza que é o G, né, é a má governança. Vale. Nós temos aí dois problemas ambientais seríssimos que não se resolveram, né? Ainda discussões, processos enormes aí. Mariana aí com processo de mais de 200 bilhões, Brumadinho também entre 70 a 120 bilhões, né? A cada dia surge aí um novo processo. Isso ainda não está resolvido. A questão das barragens de rejeitos, né, que já estariam devidamente equacionadas, não estão muito atrasado. Então a Vale ainda está sob o risco da questão ambiental. A gente fala, né, quando Schwartzman assumiu, ele falou, não, Mariana nunca mais, né? Aí tivemos a surpresa do Brumadinho,
E nada impede que nós tenhamos outras surpresas, né? Nós vimos aí o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Imagine uma tromba d'água, né, não sei quantas pessoas conhecem lá o Vale do Aço, eu tive recentemente lá, assusta, né? Você vê aquela tamanho daquelas barragens do lado da estrada, perto das cidades. Então, se tivermos uma questão aí de climática, que isso totalmente fora do controle, imprevisível, né, poderia acontecer novamente em relação a essas as duas tragédias em Brumadinho e Mariana. É, Petrobras, né? Tivemos a Lava Jato também com conhecimento de todos, onde a empresa perdeu bastante valor, e aí a empresa aí tentando, né, se recuperar através de uma melhor governança, mas acho que explica, né, porque Petrobras é tão descontada em relação às suas, digamos, peers, né, as outras empresas do setor de petróleo, né, Petrobras tem a pré-sal, é uma empresa que realmente tem talvez reservas acima de outras empresas do mesmo setor. Quando a gente faz, né, o valor de reserva pelo valor de mercado da companhia, o EV de mercado, a Petrobras está descontada, e talvez ainda por esse efeito aí da desconfiança da governança, temos aí os preços dos combustíveis bastante defasados, mais de 10% da gasolina, o diesel, e a gente sabe se é exatamente uso político ou mesmo questão de gestão de política de preços, né? Para evitar um pouco da volatilidade. Braskem, né, para nós é o principal exemplo, né, de ESG. Ela tem questão de corrupção, né, ela tem a questão dos problemas ambientais, né, lá em Maceió, e os problemas sociais derivados, né, dos problemas ambientais. Então, a Braskem é um exemplo perfeito, né, do o ESG ao contrário, e isso impede, né, de sua venda. Teve alguns grupos já interessados na compra da companhia, mas dadas as incertezas em relação a esse passivo ambiental social, né, e eventualmente possa surgir alguma coisa em relação à questão de corrupção, né, você acaba impedindo a empresa de ser vendida, né, e aí própria, vários investidores aí evitam a companhia, como é o nosso caso aqui, pelos riscos associados e as incertezas associadas às questões ainda não resolvidas. E vimos também mais recentemente, né, a questão do IRB, né, já teve penalidade lá fora, né, o próprio IRB já reconheceu questão de fraude, governança, e onde também os conselheiros fiscais de administração, a auditoria foram incapazes de perceber onde uma gestora, né, acabou através de uma carta, né, nos denunciando, mas mostrando o que via por trás dos resultados fictícios do IRB e o que aconteceu com o IRB, onde o investidor acabou sendo aquele que realmente despertou o mercado para os problemas. Se não fosse, talvez o investidor estaria até hoje aí com resultados fraudados, como foi o caso do americano, né? Então o IRB poderia ter uma bola de neve e uma coisa muito maior do que daquele momento. E Americanas, né? A gente não precisa nem falar, que é outro exemplo, né? Nem auditores, nem conselheiros, nem diretoria, a gente não sabe quanto que a diretoria está envolvida, né? O prejuízo é enorme, aí, coisa de 40, 50 bilhões, né? E causou ao mercado. E, novamente, né? A impunidade, né? Quem foi punido, quem foi preso, né? Nós temos aí a questão da impunidade, aí um problema seríssimos aqui no nosso mercado, e os problemas de empresas muito bem acompanhadas, né, pelo sell side, onde seus acionistas eram sinônimos de pessoas, né, de reputação, de qualidade, né, e a questão se eles estavam cientes ou não, isso aí cada um faz seu julgamento, né, ou eles foram, assim, muito, digamos, pouco, assim, não cuidaram bem dos seus investimentos, foram muito pouco lenientes, né, mesmo estando no conselho, então, ou tinham conhecimento, né, e se calaram, né, de alguma forma, protegendo seu capital. E a gente viu a questão dos executivos vendendo, né, as ações e os próprios acionistas se beneficiando de dividendos fictícios. Então, small caps, né, tem risco, logicamente, como todos os setores têm risco, empresas de qualquer tamanho têm risco, mas isso não isenta, né, as empresas grandes, que aqui as duas principais empresas da nossa bolsa, tendo riscos relacionados à governança e também riscos associados a questões ambientais, tá? Então, só para mostrar. E aqui, small caps, né, dentro do escopo do novo mercado, né, que é considerando o novo mercado como um fator de governança, com
uma maior exposição no mercado em relação ao Bovespa. E o TRIG, né, o nosso ETF TRIG 11, né, que veio, boa parte veio das empresas novas do IPO, né, desses IPOs, já também dentro do novo mercado. Então, se a gente olhar né, é um índice menos abrangente, né, que ele busca aquelas empresas que 5% do valor de mercado, né, da capitalização, o small caps é 15%, então é um índice com empresas de menor capitalização, com maior exposição ao próprio novo mercado. Então, basicamente, um pouquinho aqui de governança em relação à composição dos índices. Próximo slide. Aí aqui, só para complementar aí, a gente não Né? perder o tema, tem dois comentários. O Carlos, ele mandou: infelizmente, a governança das empresas listadas no novo mercado parece não conseguir colocar as coisas nos trilhos. Aí ele fala de Brumadinho, Mariana, Americanas, Light. E Perfeito, o Marcelo Farinha mandou: fundamental para facilitar esses problemas de fraude seria o fortalecimento da supervisão e regulação. Não acha? Que perfeito. aconteceu. Aí ele dá o exemplo, né? O que que aconteceu com os envolvidos em IRB e Americanas? Então, eu tive agora, essa semana, num evento da APIMEC, junto com a B3, né, a respeito, né, das melhorias ao novo mercado, né, e fui convidado a falar a questão de governança, e eu coloquei lá uma questão seríssima, que independência dos conselhos, né, boa parte dos conselhos, eles são indicados 100% pelo controlador, onde as pessoas físicas, ou mesmo os gestores, né, eles não têm uma participação nas assembleias, na indicação dos conselhos, então a questão da pouca representatividade do mercado através dos conselhos, né? E onde muitas empresas estão absolutamente conflitadas, porque todos digamos, os conselheiros são indicados pelo controlador. E outro fator que para mim é um grande conflito, coloquei também no seminário, a questão de gestores, né? Digamos, Werner, temos que tomar decisão todo dia, você tem resgate, você tem aplicação, você tem fluxo diário, onde, digamos, se eu fizesse parte de algum conselho, né, eu estaria contaminado, estaria assim influenciado por questões, né, digamos que não de público, né, é o insider, né, são informações privilegiadas e aquilo está realmente influenciando as minhas decisões futuras, mesmo naquele prazo de não negociação, eu estou contaminado e na minha visão, gestores, né, de fundos não poderiam participar nem de conselho fiscal e administração e nós temos vários exemplos aqui. A Trígono, ela indicou, né, e tivemos êxito em eleger 26 conselheiros entre administração e fiscal, nesse exercício atual, dos quais 7 são do gênero feminino, mulheres, nenhuma pessoa relacionada à Trígono, são todos conselheiros independentes, né, isso acho, talvez pelo tamanho da gestora e pela quantidade de conselheiros eleitos, indicados eleitos, é a gestora com a maior participação dos conselhos, né, pessoas de excelente digamos, reputação, pessoas que foram CEOs, com experiência em conselhos, né, evitando qualquer tipo de conflito através né, de pessoas ligadas à companhia estando em conselhos. Então, essa é a nossa ah, contribuição à governança através dos conselhos, eh, e especialmente aqui na independência dos conselheiros. Aqui é um estudo que foi feito por uma equipe, né, liderada pelo Roger Ibsen e outros membros aqui, todos PhDs, né, que o CFE ele elege todo ano os melhores trabalhos acadêmicos, onde o Roger Ibsen, professor, né, de Yale, PhD, também tem uma gestora que se chama Zebra Capital, e ele mostrou que nesse período aí de quase 30 anos, né, o maior retorno, ele veio do tamanho das empresas e da liquidez. Então, esse gráfico, essa imagem aqui ilustra, né, que quanto menor a liquidez, maior o retorno, né, e quanto maior a capitalização, maior o retorno. E quando você combina os dois fatores, liquidez e tamanho e capitalização, onde veio maior contribuição. Mesmo nas empresas large caps, né, você vai reduzindo o retorno à medida que aumenta a liquidez. Então, de qualquer lado que você observa, mesmo nas empresas small caps, micro caps, quando você aumenta a liquidez, você reduz o retorno no longo prazo. Então é interessante, né, que é basicamente o que acontece aqui no Brasil também, onde o mercado ele busca liquidez e busca capitalização. E aquelas empresas que têm, especialmente através de dividendos, né, quanto menor o valor da empresa em relação ao preço, em relação ao seu valor,
né, você acaba tendo um yield maior. Nós já fizemos um estudo onde 80% do retorno da nossa bolsa em 25 anos é das small caps veio dividendos e nas large caps mais ou menos 70% veio dividendos, né? Múltiplos menores significa yields maiores e maior retorno a longo prazo. Então, só para exemplificar de onde vem o retorno, né? No mercado, digamos, mais é, arbitrado do mundo, digamos, um mercado, não usei o mercado perfeito, onde você tem uma condição de arbitrar as más precificações, e o retorno veio especialmente das empresas de menor liquidez e maior liquidez e capitalização. O próximo slide, né, a gente queria agora mostrar na Trígono, perspectiva aqui de receita nos últimos 5 anos, né, o crescimento aqui médio. Essas são as 10 principais empresas da Trígono, tá? Não é por fundo aqui, simplesmente nós pegamos a exposição, né, de todos os fundos combinados. Um crescimento das receitas de 17% ao ano, com pandemia, com juros, com crise, com eleição, duas eleições, nenhuma empresa com crescimento abaixo de 2 dígitos. Não, todos crescimento acima de 2 dígitos, em média 17% ao ano. Próximo slide, vamos mostrar aqui o EBITDA, com crescimento ainda maior, em média 19% ao ano, com uma distorção aqui da Ferbasa, né, que ano passado todo o setor siderúrgico, né, o metalúrgico, sofreu, né, questão de preços, e também partindo uma base forte foi 2018, né? Então a Ferbasa em termos de EBITDA nós temos, se a gente olhasse um ano atrás, né, de 22 em vez de 23, o crescimento seria também exponencial muito grande. Então, EBITDA crescendo acima da receita, então as margens em média foram maiores se fosse um portfólio único, tá? Combinado. Próximo slide, a gente mostra a rentabilidade, né, pelo lucro líquido, que vai determinar o dividendos, é o lucro líquido. Então, o crescimento do lucro líquido dessas empresas nos últimos 5 anos foi uma base aí de 40% ao ano, tá? Isso aqui é 40% ao ano, não é composto, não é assim, o acumulado foi 320%, composto 40% ao ano, enquanto a valorização média dessas empresas, aqui nós não estamos fazendo digamos, a alocação, se fosse uma média, né, se fosse uma participação igual, um crescimento de 32% na valorização das empresas anual. Portanto, o lucro cresceu mais do que o valor de mercado, então as empresas se tornaram mais baratas em relação à PL. Quando a gente compara o Bovespa, né, temos aí uma valorização anual de 9%, né, muito inferior, né, às empresas investidas. O IDIV, que eu sempre falo, dividendos é o fator que a gente mais gosta, no longo prazo, são os dividendos, que explicam o retorno no longo prazo dos dividendos. E small caps, questão principalmente de juros, teve menor crescimento. E o que a gente gosta mesmo é small caps, que é mal precificadas, que pagam bons dividendos. O índice de energia elétrica, né, é um setor também defensivo, né? Basicamente ele não é tão afetado pela questão de juros, né, mesmo o dólar. E também, né, a questão que os investidores buscam uma proteção. E IPCA, basicamente empatando com os small caps. Então, todos os indicadores, né, superando o IPCA ao ano, e os small caps, pelo menos empatando aqui com o IPCA. Próximo slide. A gente mostra, né, a solidez financeira das empresas investidas, dívida líquida e EBITDA. A Irani acabou de encerrar um ciclo de investimentos de 1 bilhão, basicamente só a dívida líquida compreende esse período de ciclo de 3 anos. Nosso analista Shin teve agora, semana passada, visitando, né, a sede da companhia. Então, basicamente, agora nós vamos recolher esse EBITDA do que foi investido. Então, basicamente, ela vai ter um processo de desalavancagem financeira, mas investida com recursos de longo prazo do BNDES, né, não há nenhuma questão de comprometimento da saúde financeira. E a Tupi, né, com uma 375 milhões de dólares, né, com vencimento em 31, um bond, que paga 4,5%. Quer dizer, ele tem uma remuneração abaixo do Tesouro Americano. 4,5% é o custo desse bond com vencimento em 31. A Tupi agora está recolhendo debêntures de 1 bilhão, né, são duas séries, está emitindo uma nova debênture de prazo maior, mais longo, a um pouco, CDI mais 1,1, se não me engano, 1,15, com custo muito baixo, né, e com prazo bastante longo, mostrando que é uma empresa de baixíssimo risco, inclusive tem um risco abaixo da nossa República, né, o risco Tupi abaixo da República, e também o risco, né, o rating de SG da Morningstar é um dos melhores do Brasil, melhor que a própria WEG, melhor, muito melhor que Tesla, que Toyota, que empresas internacionais, John Deere, empresas do setor Ford, Volkswagen. Então, ela tem um rating excelente de ESG
e também tem um rating, né, de risco de crédito abaixo do próprio risco soberano. São poucas empresas, uma delas também é a Suzano. Então, temos aqui os seus indicadores, né, que o mercado olha, EV/EBITDA de 5,8 em média, e também o PL, né, em média 7 vezes, e a Ferbasa distorcida aqui pelo resultado do ano passado. Então, em termos de múltiplos, né, são indicadores bastante atraentes, especialmente porque os resultados estão melhorando, as empresas vão crescer. Em termos de yield, né, nós temos aí 13%, 13,3%. Logicamente, uma empresa, né, a Metal Leve, ela acabou sendo, distorce um pouquinho isso aqui, ela fora da curva. A Metal Leve foi a empresa com maior yield da Bolsa, inclusive superior à Petrobras. Uma empresa que para esse ano, né, 2024, está com yield projetado mais ou menos de 18%, considerando o lucro do primeiro trimestre anualizado, dá um yield de 18%. Então, e negociei com PL de 5,5, 5,4 vezes, né? 5,7 vezes já atualizado, então, empresa bastante descontada e proporcionando um yield bastante interessante. Então, basicamente, eu acho que isso aqui que a gente tinha a apresentar. E aí deixamos aí para as perguntas, né? Até explicar algum case específico, né? Ou algum tema que nós falamos. Estamos agora abertos aí acho que temos aí um tempo aí. Conseguimos, acho que apresentar dentro desse tempo que nos foi concedido. Agora nós passamos aí, Ana, as perguntas aqui que vieram do nosso público. Estamos Maravilha. aí, né, não temos nenhum constrangimento com qualquer tipo de pergunta, tá? Pode perguntar, não é nada que nos constrange aqui. A gente quer ser o mais transparente possível. Aí, pessoal, fiquem à vontade, então, para mandar as dúvidas. A gente tem aqui já alguns comentários. O Marcos mandou: essa questão de transparência se inicia nas assembleias, quando os representantes de acionistas se vão, estão focados na questão da remuneração do acionista e pouca participação na gestão. Temos um problema cultural e precisamos dar maior atenção a isso. Pauta que vem desde o ensino básico. Nós Essa estamos fazendo, nós já fizemos um relatório de estabilidade, né? E esse ano a gente está agora observando bastante a questão de governança, remuneração dos conselheiros, remuneração dos acionistas, né? Quanto à contribuição, se a empresa tem um EV positivo, né? E se essa remuneração está adequada ao setor, né? E como ela é feita, né? Como é que você avalia não só os conselheiros, inclusive aqueles que têm remuneração variável, que às vezes fala, o dólar subiu, o preço subiu, você vai dar um bônus por nenhuma ação do acionista, né? Então, a gente está no processo agora de avaliação dos conselheiros e também da gestão através dos resultados que eles trazem para a companhia. Que não vai ser nem dólar, nem vai ser o preço que justifica, né, você pagar um bônus, coisas que eles não tiveram nenhum papel. Basicamente, foi o mercado que definiu a rentabilidade das empresas. aqui muitos elogios. Obrigada, pessoal. Aí é o Werner. O Ricardo mandou: qual a sua opinião de somente o controlador indicar a maioria dos seus representantes e diminuir o quantitativo de conselheiros? Digo, Eu sou de conselheiros eleitos pelos empregados? Não entendi muito bem a pergunta. sim, você conselheiros eleitos pelos empregados, né? Aconteceu, existe isso aqui em alguns casos, como tem os Minas, né? Tem a Petrobras, se não me engano, tem a Vale também, questão da privatização, tá? Então não é uma questão, digamos, que ocorra naturalmente, mas questão específica lá das privatizações. Então nós somos muito críticos em relação a isso. Foi justamente a nossa abordagem no APIMEC, né? E temos empresas que a gente já discutiu deixamos de investir, inclusive, tá? Deixamos de investir. A gente era o principal investidor minoritário por essa questão que foi extensamente discutida com os controladores e ela não foi equacionada. Então, a gente não concorda onde nenhum representante dos minoritários tem representante nos conselhos, né? Porque assim, um fundo, uma gestora, as pessoas, elas têm uma dinâmica de investidores, né, que estão lá perpetuamente, né, não vão desinvestir. E a gente tem que também ter a opinião, né, daqueles investidores que estão no dia a dia. A gente tem, né, movimento, as pessoas acabam movimentando as ações. Então, pelo menos uma voz a ser ouvida. Outra coisa que eu queria destacar é que nós temos duas empresas investidas, no caso, a Eucatex e a Jales, que não apareceu entre as principais, onde nós instalamos o Conselho Fiscal, né, contrariando o próprio controlador, né? E, inclusive, os minoritários que votaram contra ou não votaram para a instalação do Conselho Fiscal acabaram elegendo conselheiros fiscais. E isso foi um ponto que eu coloquei nesse seminário. Eu falei, olha,
Quem votar contra conselho fiscal, instalação de conselho fiscal, deveria perder o seu voto, né? Porque você é contra conselho fiscal e porque você tem o direito de eleger um conselho fiscal, né? Se você é contrário a isso aqui. Logicamente é um termo polêmico, né? Mas é importante a questão de instalação do conselho fiscal. Novo mercado deveria ser mandatório. E tem várias empresas hoje que não têm conselho fiscal. Se imagina se tem problema, como nós vimos americanas, se ninguém olhando as contas, especialmente com partes relacionadas. Aí questionei uma empresa, mas parte relacionada, nós não temos conselho fiscal, mas nós temos comitê de auditoria. Ok. Quem são os membros do comitê de auditoria? Os próprios conselheiros indicados pelos controladores. Então, realmente não tem governança, não tem transparência, e, inclusive quem está olhando se partes relacionadas ela está em condições de mercado e não favorecendo os próprios investidores. Então, importante, atento a essa questão de conselho fiscal, onde um terço do conselho fiscal tem que ser por minoritários, e onde minoritário, eu acho que é mais importante que a administração, ele tem o poder de exibir, né, de colocar no relatório, no trimestral, a sua opinião contrária aos demais membros. Então, é obrigatório, né? Olha, eu quero, meu voto foi contrário por esse ponto, isso aqui está sendo transparente, publicado para todos os investidores. Só o Conselho Fiscal faz isso. O Conselho de Administração, assim, por maioria, foi aprovado, mas você não tem o voto contrário. Você não sabe aquele que não votou, que na maioria, né, alguém discordante, você não sabe nem quem foi e o porquê da sua discordância. Fiscal, a gente sabe quem foi e o porquê ele não concordou com algum ponto que foi levantado aí no próprio ITR, né? Isso aqui é exibido, tá? Importante o fiscal. Obrigada, Werner. Aqui mais elogios. O Amauri perguntou: Werner, ninguém tem bola de cristal, mas na sua visão, quando vira a reversão no IBOV ou SMOL, frente a Então, tantos dados mostrando o atual fundo do poço? então, eu acho Pagar que o carrego frente ao patamar do juro real mais 6% ao ano. isso. Então, assim, eu voltando lá no início, né, aqui do nosso encontro, né? Então, hoje nós temos uma situação, né, de aversão, risco do mercado natural. Os fundos de pensão, os institucionais nunca tiveram uma posição tão baixa em renda variável, se não me engano, é 8%, né, são 8%. E no longo prazo, né, aqueles fundos com benefícios definidos, eles vão perder participação dos seus segurados e aqueles carteiras, naqueles fundos de pensão com contribuição definidas vão ganhar peso. Então, no longo prazo, a gente vai ver maior exposição em renda variável. Nós temos hoje com cerca de 5 ou 6 mandatos, né, para gestão, né, fundos de pensão, em processo de avaliação. Esperamos que a gente seja aprovado em algum deles. Então, os fundos de pensão são todas aqueles carteiras com contribuição definida, tá? Os outros com benefício definido, basicamente, eles estão já totalmente neutralizados, né? Já estão é, equacionados a relação das NTNBs. É difícil dizer, né? O melhor momento, eu estou vendo aqui nos juros, né? Nós temos talvez uma questão intermediária e talvez o principal trigger seja lá fora, o Fed, né? O momento que o Fed realmente manifestar ou vier a fazer um corte, né, o mercado ele buscará mais risco, especialmente antecipando novos movimentos. Logicamente, quando isso acontecer, já vai estar precificado, assim. Quando tudo estiver bem, eu sempre falo, olha, quando a economia estiver boa, a questão fiscal estiver equacionada, né, não tiver mais risco, o mercado antecipou, né? Você vai entrar de novo naquele momento de alta, de pico, né, como sempre acontece. Então, quem quiser se aproveitar desse momento de incerteza, eu digo assim, nós estamos comprando hoje empresas excelentes, como eu mostrei aqui, e tem outras também excelentes, precificadas a risco de governo ou a risco de incerteza fiscal, né? Então, as empresas estão indo muito bem, especialmente nossas empresas investidas que têm receita em dólar. Boa parte delas são receita em dólar, não tem exposição a juros, tem exposição internacional, Estados Unidos indo bem, mesmo com esses juros altos. Então, várias empresas nossas têm receitas nos Estados Unidos. Agora, assim, o momento exato, eu vou dizer, ninguém consegue acertar. Eu digo assim, quando o mercado talvez acordar, você já está atrasado, né? A gente começa a ver alguns movimentos, os fundos de pensão já começam a buscar gestoras como a Trígono, né? Então, bom, agora não tem mais risco, o mercado já está precificado, você vai pagar Nvidia, né? Tem gente comprando Nvidia com PL 70 vezes, né? E aqui empresas, digo aqui Metal Leve, com PL 5,7, com 18% de yield, e ninguém compra, né?
Então você prefere uma 70 vezes o lucro, né, com risco altíssimo, eu digo, acho que, né, você tem um risco embutido muito grande aí, e deixando de investir em empresas boas, que assim, governos passam e as empresas boas ficam, né? Especialmente nas crises, empresas boas ganham o mercado, se tornam mais sólidas, ganham fatia de mercado das concorrentes fracos. Então, assim, quem souber aproveitar o momento, você vai colher o fruto lá atrás. Eu, na gestora anterior, 2016, nós tivemos ali uma saída. Eu tinha 22 fundos de pensão, todos saíram ali naquele momento da Selic máxima. Eles entraram em 2013, quando a Selic estava lá em mínima, ali embaixo. Todos os fundos de pensão entraram entre 13 e 14 e saíram em 16 no pior momento. E o que aconteceu depois, né? A gente mostra, teve essa valorização grande aqui, porque o mercado ele acaba investindo no justamente o contrário, né? Ele compra quando a bolsa está subindo e ele sai quando a bolsa está caindo. Todo mundo sabe que deveria fazer o contrário, só que ninguém segue. Então, basicamente, eu digo, se quem quiser antecipar, logicamente pode demorar 3 meses, 6 meses, mas o cara que realmente, desculpa, a pessoa que tem realmente visão a longo prazo, eu acho que uma janela importante, interessante, de boas empresas. Logicamente não é comprar Bovespa, é comprar em boas empresas, né, onde os gestores sabem selecionar e não comprar índice, né? O Bovespa é um índice que tem um desempenho muito negativo aí no longo prazo, inclusive inferior aos small caps, tá? Agora, impossível dizer o momento exato do momento. Eu digo assim, está interessante, está barato. Agora, quando haverá reversão, eu acho que depende mais de fora do que de dentro, né? Infelizmente, somos reféns aqui de Wall Street, como sempre fomos, né? Mais uma vez. Boa, é mais ou menos a linha da pergunta do Carlos também. Já faz um tempo que o índice valor-preço está baixo no Brasil, indicando oportunidade, mas esse período está longo e, apesar de algumas exceções, não parece mudar. Quando podemos esperar esse movimento? Acho que é essa a Já questão, né? está Os juros, respondido. né? Assim, será que a Selic vai cair esse ano? Isso se a inflação vier para 3,3, 3,2, 3,4, pode acontecer, né? Logicamente, agora surgiu o dólar, né, com uma pressão contrária, né? Mas, assim, a inflação ela vem caindo, né? Logicamente, a indexação dificulta essa queda, mas em algum momento, talvez, a gente tenha uma inflação mais convergente aqui ao centro da meta de 3%, que eu acho difícil chegar ao centro da meta, né? Mas pelo menos próximo ao centro da meta, 3,3, 3,2, acho que estaria excelente aqui se a gente tiver inflação nesse nível aí. Perfeito. O Amaury perguntou quais os principais fatores que levaram os fundos Trígono a menos 15%, queda superior ao Ibovespa Small? Não, agora esse ano, né, os últimos 12 meses, a gente já recuperou bastante, a gente está batendo o índice small em qualquer janela. Eu acho que não tem nada a ver com a empresa, nada, absolutamente nada. Os resultados das empresas têm vindo muito, muito positivos, especialmente 24, né, o primeiro trimestre já demonstrou. Foi a questão, acho que, da aversão a risco, né, da saída de investidores de bolsa e small caps por questão de fluxo, né? De onde vem o fluxo? Se o estrangeiro está vendendo, se as gestoras como a Trigo, né, têm resgates, né, não estão realmente podendo comprar. E aí os fundos de pensão também ainda não compraram, ou estão comprando as empresas maiores de maior liquidez. Então acabando ficando na small caps, especialmente nas pessoas físicas, né, que estão movimentando, que realmente tem que estar observando parte do seu dinheiro da pessoa física, só que esses não têm tanto informação técnica, eles não estão próximos às empresas, eles não conseguem avaliar as empresas de forma devida. Então, como é que a pessoa física se movimenta? Exemplo, ontem, Magazine Luiza, né? Uma informação lá qualquer sobe 12%, né? Então, qualquer manchete de jornal, a Unipar vai investir, ou fazer uma aquisição, sobe 4% num dia. Então, as questões macro, né, que não são técnicas, acabam gerando esse fluxo de pessoas físicas e não necessariamente eles estão comprando as melhores empresas, basicamente. Quer dizer, é uma palavra que assim, é feia, não gosto muito de falar, mas é efeito manada, efeito rebanho, que todos os movimentos se pela mesma direção, dado informações que surgem no mercado, especialmente na questão macro, né, ou mesmo mesmo de jornal, né, informação de jornal acaba levando todo mundo para a mesma direção. E a gente acaba estando menos expostos a esse tipo de informação, nossas empresas são menos acompanhadas, mas eu digo assim, nossas empresas ficaram mais baratas, porque o preço caiu e os lucros estão aumentando, os resultados estão aumentando, os dividendos estão aumentando. Então, basicamente, é uma questão mais de fluxo do que uma questão técnica. Estamos muito tranquilos em relação à qualidade e os resultados que as empresas reportarão esse ano, como já estão reportando.
Então, basicamente, fluxo seria a explicação. Maravilha, obrigada. O Marcos mandou aqui, além do Fed, também tem o risco fiscal. No momento, fiscal no Brasil não teria um peso bem significativo? Ele tem significativo, mas não sobre toda a economia, né? E assim, eu estou no mercado desde 82. Nós já vimos de risco fiscal, de crise, de governo, de inflação, planos econômicos, né? Mas o que a gente viu? Que as empresas, elas são... eu sempre falo, o Brasil é maior que a crise, né? O Brasil está aí, sobrevive às crises. E empresas excelentes, empresas boas, são ainda melhores do que a própria crise, né? Então, as empresas boas, essas que a gente está mostrando aqui, né? Mostramos, elas estão aí para ficar, vão crescer, os resultados estão melhorando. Nós vimos aí nos últimos 5 anos eleição, duas eleições, juros, pandemia, quer dizer, uma série de problemas, e as empresas entregaram resultados consistentes, né? O lucro cresceu 40% ao ano em 5 anos. Estou falando, em média, 40% de crescimento dos lucros com todas essas crises que tivemos. Então, eu digo assim, risco fiscal, não tem como fugir, ou vamos embora do país, né? Vamos embora do país, né? E aí é uma questão até de viver ou não no país. Não é risco fiscal, risco de violência, risco tributário, risco jurídico, né? Nossos juízes mudam questões já pacificadas, né? Então, uma decisão já pacificada, ela volta. Então, nós temos risco de toda a natureza, mas é o nosso país, né? Mas as empresas continuam, empresas boas continuam entregando, pagando dividendos e a gente acredita nas boas empresas. Então, estamos. Risco fiscal não tem como administrar, mas tem como você, digamos assim, de certa forma, fazer escolhas que não te levem a risco fiscal. Eu digo assim, nós estamos financiando o risco fiscal, né? Nós estamos comprando os títulos públicos. Quem está financiando o risco fiscal? Nós, as pessoas que estão investindo em título público, né? Então, assim, como é que você pode evitar o risco fiscal se você está financiando o risco fiscal? Então, observem a questão do risco fiscal nos próprios investimentos, né? Basicamente é tudo título público. Os próprios bancos. O banco está investindo em Interessante título público, observação. aplicado com risco fiscal na renda fixa também. Em NTB, nós já vimos a NTB a 17%, tá? Então, marcação ao mercado, você tem um risco grande aí de marcação ao mercado também, que pode acontecer. O Paulo mandou aqui, ainda no tema de olhar para o futuro, você vê alguma possibilidade de volta dos IPOs? Sim, eu acho que não, o mercado está sempre alerta, né? Nós temos aqui caso aqui da Kepler, né, onde o CFO ele acabou sendo digamos, selecionado por uma headhunter, né? E a decisão dele sair da Kepler foi justamente uma empresa do setor agro, né? Onde ele está no agro, na Kepler Weber, então ele foi selecionado por estar numa empresa de capital aberto, né? Ele tem uma carreira aí de WEG, de Cosan, e ele justamente mudou, né, está mudando justamente para uma empresa do agro que já está olhando uma oportunidade de IPO. Eu acho que os IPOs vão voltar, né, agora é uma questão de janela, mas os bancos estão todos já com o dedo no gatilho, né, algumas empresas também aguardando o momento. É, acho que os juros, né, é importante que dê uma condição de alguém vender a sua empresa a um múltiplo que seja atraente. Não vou vender minha empresa com PL 4 vezes, 5 vezes, né? Mas eu acho que vai voltar sim. Em algum momento a gente vai ter uma nova onda de IPO. E o Haroldo mandou, fale um pouco dessa relação taxa Selic e variação dos índices Ibovespa e Small Caps. O que a gente comentou aqui, né? Então, os small caps, né, pela natureza da composição do índice, né, especialmente naquelas empresas que vieram de IPOs. Então, basicamente, o índice ele é composto por liquidez e por tamanho, mais do que liquidez, né? A Bovespa usa muito o critério de liquidez. Então, basicamente, ele acabou sendo contaminado, né, pelos IPOs recentes, né, e ele ficou, de certa forma, contaminado, porque é justamente o que o mercado queria. O mercado queria crescimento, varejo, tecnologia. Então, foi uma questão de composição de índice, né, e onde nós, aqui na Trigo, nós temos praticamente 100% de gestão ativa em relação ao índice, né. Então, basicamente, nós proporcionamos aqui uma alternativa, né, uma possibilidade de você diversificar em relação em small caps com empresas que não sejam sensíveis ao Selic, como nós mostramos aqui. Então, nenhuma empresa nossa logicamente, toda economia, de certa forma, vai ser afetada. O PIB vai crescer menos, emprego. Mas nossas empresas são muito menos impactadas pelo Selic, e talvez mais impactadas pela questão do dólar, né? A gente está bem defensivo em relação ao dólar, ao contrário aqui do índice Small Caps. Então, é uma alternativa de diversificação para quem não acredita que a Selic vai cair e para quem acredita que o dólar pode continuar
se elevando, né, ou subindo ou ficando nesse patamar. Vai ser muito positivo para nossas empresas. Maravilha, a gente está aqui acabando, vou fazer aqui a última do Marcos. Risco fiscal elevado igual taxas IPCA mais elevadas. Institucionais vão para a renda variável nesse cenário? Desculpa, você podia repetir só a pergunta? Risco fiscal elevado igual taxas IPCA mais elevadas. Os institucionais vão para a renda variável Assim, nesse cenário? então, é o que eu comentei, né? Nós recebemos vários pedidos, né, de questionários, estamos respondendo. Então, os institucionais, eles já estão se preparando para um momento de, digamos, queda da taxa de juros, né? E, eventualmente já estão, digamos, neutralizados, né, com o seu passivo atuarial, através de benefício definido, e a gente tem observado grandes fundos de pensão, grandes, já iniciando o processo de seleção de gestores, onde nós, né, que somos caracterizados pela small caps, então são alguns mandatos small caps, ó, eu quero small caps, e alguns mandatos também dividendos. E tem mandato, é um mesmo fundo de pensão com dois mandatos conosco, com dividendos, com índice small caps, né, ou estratégia small caps. Então, acho que sim, existe esse movimento institucional. Estão muito pouco alocados e o movimento que, né, quem é investidor de longo prazo, como é um institucional, talvez seja o momento de entrada nesse, digamos, fundo, não é o fundo do posto, né, mas muito, muito baixo. Quando a gente olha em dólar, né, a bolsa está muito descontada, uma queda de 20% em dólar, institucional também lá fora, tá? Não é só o local. Né? O grande parte dos nossos investidores aqui são institucionais lá de fora, e lá no Brasil, que talvez um momento de entrada, é, como temos observado, eu digo que sim, a resposta é positiva. Maravilha, Werner. Queria agradecer sua participação aqui, a disponibilidade. Acho que foi um encontro necessário aí para esse momento que a gente está vivendo. Muitos elogios. Então, muito obrigada. Até a próxima. E para o pessoal que está assistindo, gente, lembrando, estou mandando aqui novamente a inscrição para a trilha completa, a inscrição para o próximo encontro já está aberta também. Lembrando que teremos em agosto o TAG Summit Conselheiros, vai valer 4 pontos para o ICSS. Então, inscrevam-se, estou mandando aqui de novo. E aí, qualquer dúvida, podem mandar mensagem para a gente. Em breve a gente abre a agenda. Eu queria fazer. Werner, o pessoal quer muito receber seu apresentação também. Não sei se você disponibiliza, a Está gente, de qualquer disponível, não, forma. está disponível, tá? Eu Então, só queria fazer um último beleza, comentário aqui, né? Que a gente fica à sempre fala. vontade. Até inspiração do nosso fundo Delphos, né? O Delphos é aquele oráculo, né, que eu tive até lá na Grécia. Então, assim, conhece a ti mesmo, né? Qual é a tua disposição para tomar risco, tuas necessidades, tua capacidade de investir em renda variável, né? Não existe fórmula de bolo. Eu vejo, né, que os assessores fazem uma, tanto em renda variável, tanto em renda fixa, né, como se as pessoas são iguais e as pessoas não são iguais. Então, cada um tem que se conhecer, né, e buscar os ativos que melhor atendam às suas necessidades, especialmente no longo prazo. Às vezes, uma faculdade do filho, uma viagem, uma aposentadoria, né, a compra de uma casa. Eu acho que as necessidades são diferentes, as pessoas são diferentes, o apetite a risco é diferente. Então, conheça a ti mesmo e escolher as melhores oportunidades, as melhores gestoras, as melhores empresas e também os melhores assessores, né, como a TAG, né, que tem um papel muito importante, né, educar, ajudar e a gente levar a nossa voz ao público, né, aos seus investidores. Então, eu agradeço a TAG mais uma vez pela oportunidade e convido a todos a lerem nossa resenha trigonocapital.com, né? Essa última também a gente fala bastante da questão fiscal, né? O NOGOR da economia, né? Versus investimentos e nossas lives também que a gente acaba trazendo um pouco de transparência do que a gente está fazendo aqui. Obrigado mais uma vez e a todos que estão aqui nos acompanhando. Então, sempre à disposição, Ana, para novos convites. Obrigada, Obrigado mais obrigada, uma vez. Trígono e Werner, pela parceria. Obrigada a todo mundo. E até a próxima.